Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 31 de março, encerramento também do mês. Ibov apresentou aqui uma queda de 0,43%, por enquanto está começando uma sinalização de topo descendente, mas esse topo começou de maneira fraca em relação aqui aos candles desse movimento. Então fica um pouco mais para esses 2 dias serem os dias de correção, está começando de maneira fraca, o que vai aumentando a chance de poder gerar o quê? Um fundo ascendente no decorrer da próxima semana. É isso que a gente ficaria atento aí no decorrer da próxima semana. Mas se tiver um candle mais forte aqui para baixo, começa a anular essa expectativa de fundo ascendente, ou seja, de retomada da tendência de alta. Se vier um movimento fraco aqui para baixo no decorrer da próxima semana com a formação de fundo, vai aumentar a chance de mudar essa tendência para alta depois que romper a máxima deste topo aqui, que é justamente a máxima desta semana, localizada em 65.775 pontos, uma semana que terminou com alta de 1,77% e com a sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal a favor da tendência de alta de médio prazo. Pelo gráfico mensal, a gente pode ver que no mês o Ibov teve queda de 2,52%, ou seja, boa parte dos ativos aí entraram em tendência de baixa no decorrer deste mês e agora tentando ensaiar uma recuperação dessa tendência no final do mês. Então tivemos então aqui o início de um movimento para baixo, que pode ser confirmado aqui no decorrer do mês de abril, numa perda da mínima desse mês localizada em 64.496, que é a mínima aqui deste fundo. A perda da mínima deste fundo mantém a tendência de baixa, dá uma sinalização dessa manutenção da tendência de baixa e principalmente de uma correção um pouco maior ali, seja no tempo, que seria um movimento lateral aqui no gráfico mensal, ou mesmo no preço ou nos pontos aqui para o Ibovespa, de ter um movimento aqui para baixo em busca de um nível de suporte mais elevante na faixa ali dos 58 mil pontos. Depois disso, então, vamos falar dos futuros. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um joinha aí nela, um like, por favor, no YouTube. Desde já agradeço aí sua valiosa audiência. No mini índice, nos futuros aqui, eu cheguei a fazer uma recomendação. Essa recomendação foi na ponta vendedora, venda aqui na perda da mínima deste candle. Essa venda foi executada, chegou aqui embaixo e bateu no objetivo que eu tinha traçado em 65,055 e encerrada essa posição nesse patamar, trazendo aqui um ganho para a operação de 0,36%, capital total mais 0,43% nessa posição. Depois disso não cheguei a fazer nova recomendação no mini índice, olhando mais agora para a segunda-feira, pelo gráfico diário, dentro do que eu comentei no Ibovespa, a gente tem a possibilidade de gerar aqui um movimento para baixo. Perda da mínima deste pregão, pelo gráfico de 60 minutos, configuraria aqui uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Mas caso esse movimento venha perder aqui essa região e gere alguma sinalização relevante para cima no G60, me chamaria atenção para a compra de day trade, buscar a operação na ponta compradora de day trade, a favor de um novo movimento de subida no gráfico de 60 minutos. Por outro lado, se gerar aqui, abrir caindo, perdendo essa região e proporcionar de maneira fraca correções com topo aí descendente, me chama atenção mais para a ponta vendedora a favor do movimento de baixa do gráfico diário. No mini dólar, o dia que foi de queda, e olha que estava um dia de boa alta, hoje um dia de rolagem, agora a gente negociando o mini dólar através do código WDOK17 ou no contrato cheio DOLK17, dólar K17. Tivemos então um pregão forte para baixo, queda aqui em torno de 0,8%. Nessa movimentação para baixo, eu não cheguei a recomendar a operação hoje no mini dólar, a gente pode ver que teve um movimento muito forte para baixo. Esse candle foi o candle mais representativo aí dentro do pregão, voltando para baixo de um nível que estava em tendência de alta no G60, faz um movimento muito forte para cima e devolve tudo praticamente na verdade tudo em dois candles no gráfico de 60 minutos. Volta forte para baixo, lógico, comprometendo a tendência de alta aqui no gráfico intraday e favorecendo, se a gente olhar para o gráfico diário, pelo menos na minha leitura, existe aqui esse movimento para baixo, e se a gente comparar esse movimento olhando desse ponto mais alto para o ponto mais baixo, e agora quando começou esse movimento de subida, esse movimento aqui todo de subida bate na relação aí de tempo, principalmente desse movimento de baixo, e isso vai aumentando a chance de se ter um novo movimento aqui para baixo, ainda mais com essa sinalização aí importante no mini dólar. Se a gente olhar aqui para o G60, gráfico aqui de 60 minutos, a gente pode observar que a gente tem uma região bem importante de suporte ali no G60. Então,
A abertura aqui para cima, fraca, com o topo descendente, me chama atenção para buscar a operação na ponta vendedora. Se vier aqui para baixo, forte, ainda seria mais interessante ter algum recuo para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade, e principalmente usando essa região agora como resistência, caso venha já para baixo, direto aqui para baixo dessa região, aqui desses 3 fundos basicamente no gráfico de 60 minutos. Indo agora para as ações, só que antes de falar das ações, vamos falar, vou colocar no gráfico da PETR4, antes de falar das ações, passar aqui em relação aos resultados das recomendações deste mês. Então, no mês de março, recomendei 48 operações, uma taxa de acerto em torno de 63%. Isso proporcionou um ganho de 21,38% nas ações, considerando, isto é, se você colocar 100% do seu capital em todas as operações, que é basicamente impossível, porque a gente às vezes abre posições em paralelo, então não dá para ter esse percentual, e considerando o que eu recomendo, o percentual da carteira que eu recomendo para cada operação, a parcela do capital a ser colocada em cada operação, o crescimento em termos nas operações com as ações, com swing trade, foi de 3,28%. E da mesma forma nos futuros, aqui o crescimento, considerando o capital sugerido para colocar em cada operação, foi um crescimento de 1,59%. Foi um mês onde a primeira quinzena para mim foi difícil em relação às operações de day trade, mas com a cautela um pouco maior, inclusive menos operações devido a essa cautela, devido a um momento, vamos dizer assim, um ajuste em relação ao que eu estava vendo no gráfico, consegui reverter esse cenário para um crescimento de 1,59% na segunda quinzena do mês de março, resultando no final das contas um crescimento do capital total de 4,86% no mês de março. Então aqui tem uns detalhes em relação às operações do mini índice, mini dólar, cada um representando aqui o índice, mini índice 0,9% de crescimento no capital total e o dólar 0,69%, que dá justamente 1,59% de crescimento no capital total com as operações dos futuros. A tabela de rentabilidade, então aqui no mês, 4,86% de crescimento, e isso aqui no ano está, por enquanto, um crescimento de 9,72%. Aqui está a curva do capital desde 2010 até o final deste mês de 2017, curva do capital em relação a todas as minhas recomendações. Lembrando, se você deseja buscar aí, receber essas recomendações, você pode acessar o meu site, daltoveira.com, e lá dentro tem um banner falando sobre receber essas recomendações no seu celular. E também, se você quiser também executar de forma automática aí na sua conta essas operações, essas recomendações de day trade nos futuros, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você para visualizar aí a solução Push Trade. Seguindo então, vamos voltar aqui para o gráfico PETR4. O Petro terminou o dia aqui com uma leve alta, estabilidade mais 0,28%. Ativo gerando um fundo no gráfico semanal, terminando a semana com alta de 7,49%. Esse movimento de baixa já de 5 meses na Petro, que nesse mês terminou com queda de 4,55%, já traz uma chance de poder ter um novo movimento para cima. Então é bom ficar atento justamente para a formação de fundo ascendente no gráfico diário, no decorrer do mês de abril. Pode trazer oportunidade na ponta compradora a favor de um novo movimento de alta no gráfico semanal e podendo até iniciar também uma formação de fundo ascendente para uma nova tendência aí já de alta no gráfico mensal. Então é algo para ficar bem atento na Petro no decorrer de abril. Depois disso, na Vale 5. Vale 5 tivemos aqui um dia de queda de 1,22%, gerando ali a confirmação para um movimento de baixa. A perda da mínima de hoje reforça um pouco mais essa manutenção dessa tendência de baixa, que nesse momento é no gráfico diário, de curto prazo, essa tendência de baixa. Gera essa expectativa maior para queda. No entanto, se a Vale vier aqui, ameaçar cair, reverter aqui para cima, já gera um sinal de pivô de alta, algo semelhante a um pivô de alta. Seria mais interessante que tivesse mais 1 a 2 candles para se gerar essa sinalização de fundo ascendente, e esse pivô de alta seria mais interessante. Mas a superação da máxima dessa semana, que trouxe uma alta de 3,37%, localizada aqui em 29,13, reforça a chance de ter um novo movimento de alta no gráfico semanal da Vale 5. No mês, a queda foi de 10,47% para a Vale, proporcionando um topo depois de um longo movimento de alta. Então, esse fato traz a chance de se ter uma correção maior, aí, seja no preço ou no tempo, para a Vale 5 em relação a todo esse movimento de subida que ainda
por enquanto, vamos dizer assim, a correção está bem curta para dar uma continuidade relevante para cima aí desse movimento de alta no gráfico mensal. Seguindo, Rente 3. Rente 3, ativo que me chama atenção ainda para a ponta compradora no decorrer da próxima semana, principalmente na segunda-feira. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria interessante no meu modo de ver, depois todo esse movimento aqui para cima, correção, chamaria atenção para se buscar essa compra na Rente 3. IP Marcas, encerrei a operação na ponta compradora. O ativo abriu, foi lá em cima, fez máximo em 29,36, vou colocar até aqui no gráfico de 60 minutos. Quando fecha essa hora de pregão aqui em 29,06, fechando abaixo dessa região que foi lá para superar e não conseguiu, depois tenta que vir para cima novamente, começa a perder força e depois trava na faixa ali dos 29,10, 29,11, eu optei por encerrar essa posição na faixa dos 29,11 em cima de Rente 3. Então foi uma operação que trouxe ainda praticamente no 0 a 0, mais 0,07%, mais 0,02% capital total. Então uma operação no 0 a 0 em cima de Rente 3, essa operação na ponta compradora. Cheguei a recomendar a venda na YouTube 4, mas eu cancelei essa venda depois que o ativo abriu para baixo, voltou aqui para cima. Eu avisei que eu estava avaliando, porque foi logo nos primeiros minutos avaliando a execução dessa entrada, mas quando ela começa a ficar travada aqui, sem voltar para baixo, dos 39 e 33, fica travada aqui nessa região ali, inclusive com o índice ganhando força para cima, eu optei por encerrar essa posição, na verdade cancelar essa entrada na YouTube 4. Para quem manteve a entrada, o ativo fechou com 1,66% de queda, a favor de um novo movimento de baixa, e podendo vir a manutenção da sua tendência de baixa se perder essa região de suporte aqui na faixa dos R$ 37,21. O stop que eu estabeleci nessa posição, foi R$ 39,20. Olhando agora para PSSA 3, olhando para a ponta vendedora, uma das alternativas também, se buscar a operação na ponta vendedora, seria de buscar uma venda na perda da mínima aí do pregão de hoje, depois dessa forte queda, perdendo ali fundos ascendentes, seria uma das alternativas de se buscar aqui uma venda na expectativa de se ter um movimento para baixo na PSSA 3 a partir da próxima semana. Então é isso que eu vou ficar atento. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira.